Hoje a gente está quase ficando bom. Mas vamos lá de novo. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos chegando. Diz que a prática leva à perfeição, né? Viu como é que já melhorou? De uns anos atrás, isso aqui, boa noite. Boa noite. Eu só estava mais para lá do que para cá. Meus irmãos, é com muita alegria que a Casa de Milanense recebe a todos vocês a mais uma noite de luz, de estudos, à luz da doutrina espírita. E esta noite nós vamos falar sobre a reconciliação com os adversários. E quem vai falar isso para nós é nosso irmão Altair. Eu gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém que pela primeira vez na Casa de Milanense ou numa casa espírita? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que Jesus traga o conforto e o esclarecimento que vocês vieram buscar. Mas para iniciar nossas tarefas da noite, eu gostaria de convidar todos vocês a me acompanhar numa prece, rogando a Jesus, o divino e amado Mestre, todo o amparo necessário para que a gente consiga caminhar. Jesus, o Mestre maior, companheiro querido, aqui estamos, Jesus, de mãos estendidas para vós, rogando teu amparo, Jesus, teu esclarecimento para que essas palavras que hoje proferidas possam vir, Jesus, de encontro às nossas necessidades, de encontrar nos nossos corações e mentes receptivos a esse bendito conselho que emana de ti. Que o nosso palestrante na noite seja intuído, orientado, esclarecido, para que possa direcionar o seu raciocínio à mensagem tão necessária para todos nós. Fique conosco, Jesus, como sempre para permanecer nos nossos caminhos, e que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possam nos envolver para que juntos a gente possa construir o estudo dessa noite com o tema que foi colocado aqui: reconciliar-se com os adversários. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brancos e misericordiosos, o capítulo. Hoje nós vamos fazer uma abordagem junto lá da Galileia de Jesus. Começar a abordagem por aí. No livro Estante da Vida, de Humberto de Campos, ele faz duas narrativas muito interessantes e até muito belas, que têm muita ligação com o nosso estudo dessa noite. No capítulo 34, Humberto de Campos vai nos narrar quando Jesus estava desencarnando, o fim da sua missão, da sua bela missão nesse órgão. Enquanto aqueles apóstolos, as pessoas que ali rodeavam, viam um homem aparentemente vencido, para aqueles da época, num sofrimento muito grande, Humberto de Campos nos narra que desciam dos céus espíritos de primeira ordem, anjos, uns formando coral com belos hinos, outros trazendo bálsamo, outros anotando as responsabilidades e os responsáveis por aqueles atos, para que chegassem na lei de causa e efeito. E aquele espetáculo maravilhoso. Mas um se destacou. Um anjo desceu e foi direto a Jesus e aproximou-se do rosto dele e dos lábios, e logo após ter essa postura ele saiu rapidamente. E Humberto de Campos traz que era o anjo da caridade. E Jesus havia feito para ele um pedido: que fosse socorrer Judas, que acabara de cometer o suicídio. E esse anjo então sai e vai ao encontro de Judas. Falar em reconciliar com adversários, para as narrativas evangélicas, não tem símbolo maior. Até hoje nós temos irmãos encarnados que carregam uma certa
aversão, uma certa angústia e até mesmo raiva do Judas. Tanto que a gente tem que amar Judas todo ano. E Jesus perdoou ali. Amou naquele momento. Isso é uma das partes que nós vamos abordar hoje, de entrar em acordo com os adversários. Aqueles que nos ferem, que nos agridem, que nos incomodam, né? Mas a luz da doutrina do Espírito. Jesus, símbolo maior, governador do orbe, vivia com espíritos iluminadíssimos que ajudaram a projetar esse planeta, na flora, na fauna, espíritos avançadíssimos. Resolve vestir essa vestimenta de carne e encarna para nos dar o exemplo do Evangelho. A partir desse momento, não mais lidaria com espíritos capacitados e iluminados, mas com homens falíveis. E nessa sequência, para que ele pudesse fazer o seu trabalho, ele seleciona 12 apóstolos inicialmente, homens rudes, para começar o trabalho. Um se destaca, que é Simão Pedro, do qual nós vamos falar aqui e trazer uma passagem que está também no livro Estante da Vida, no capítulo 19. Simão Pedro estava com Jesus em Corazim, no lar de Jeroboão, que foram convidados para um banquete. Estavam lá conversando, mas uma necessidade bateu a porta. Jesus foi chamado a uma casa vizinha por uma necessidade. Quando Jesus estava saindo, chegaram próximo deles 3 publicanos, que ele logo identificou pela vestimenta, porque eles se destacavam. Mas Jesus também notou uma fragilidade, uma angústia muito grande naqueles homens, uma dor profunda. Então Jesus vira para Pedro, Jesus se compadece desses 3 fariseus, vira para Simão Pedro e pede a Simão Pedro para que ele amparasse dentro da verdade aqueles irmãos, da verdade de amor, da verdade de luz. E foi atender ao chamado dele. Simão Pedro recebe os 3 e começa a fazer o atendimento. O primeiro era um publicano que ficou rico, era um joalheiro, que a riqueza dele era conhecida por ter defraudado as pessoas, por ter conseguido os bens de maneira não muito lícitas. E Pedro começa a enumerar os erros desse irmão. Pedro então passa para o segundo. Da mesma forma, começa a enumerar os feitos dessa pessoa, inclusive as relações deles conjugais, entra na vida íntima dele, e eles se entristecem, abaixam a cabeça. Chega no terceiro, já estava embalado, já estava dono da razão, e age da mesma forma. Jesus vem de retorno. Pedro, para finalizar o que a gente chamaria hoje de atendimento fraterno, vira para os 3 e diz o seguinte: realmente o reino dos céus não é para vocês. Jesus adentra o recinto, olha para Simão Pedro e não fala nada. Ele só olha e não fala nada. Convida os 3 para banquetear com eles, para almoçar com eles.
Simão Pedro já achou estranho. Ele convida os três. Quando eles sentam à mesa, Jesus começa a falar das maravilhas do Evangelho, das maravilhas celestes, da recompensa para aqueles que buscarem o reino dos céus, daqueles que respeitarem as lições evangélicas. Esses três vão retomando a coragem, vão retomando a alegria e se refazendo. E Simão Pedro assistindo, espírito rude, ainda em grande aprendizado. Termina o almoço, esses três saem, esses três publicanos saem, e Jesus começa a viagem de volta com Pedro para Jerusalém. E Pedro questiona Jesus no caminho e vira para Jesus dizendo o seguinte: por que usar de tanta benevolência, de tanto amor para com os criminosos? Se agisse assim com os criminosos, o que restaria para aqueles que são bons? Que maneira ele iria agir para os que são bons? Porque na cabeça de Pedro ele ia pensar o seguinte: bom, se ele agiu assim para os criminosos, para os bons então vai ser fugir o alcance dele de percepção. Então Jesus para e diz para Pedro aquela frase que a gente já conhece: Pedro, eu não vim para os sãos, eu vim para curar os doentes. Eu não vim para aquele que tem luz. O meu trabalho é buscar aqueles que ainda estão nas trevas da ignorância, da dor, do desespero. Essa era a missão. E ali começava o trabalho de evangelização de Jesus através de Simão Pedro. A gente conhece a história, Jesus vem desencarnar. Simão Pedro, naquela época, se achava um espírito iluminado por estar com Jesus. Tanto é fato que quando Jesus fala dos acontecimentos, que ele ia ser crucificado, Simão Pedro não aceita, falou: eu não. Se o Senhor for por uma cruz, eu vou junto. Se o Senhor tomar uma bofetada, a segunda é minha. Amor pleno. E Jesus diz a Simão Pedro: Simão, antes que o galo cante, 3 vezes tu me renegarás. E ele não aceitou. Somente depois que o galo cantou a terceira vez na madrugada é que ele caiu em si. Logo após a passagem de Jesus, Simão Pedro começa um trabalho, e o maior trabalho contra o maior adversário que ele tinha, que era superar as próprias dificuldades. E esse era o grande trabalho de Simão Pedro. Muda de local, a turma reúne, adquire uma casa, e Pedro começa o trabalho, onde ele vai atender doentes, pessoas de todas as necessidades, e começa o trabalho. João Evangelista vai junto. Então é instituída a primeira casa de luz e de amor que a gente tem conhecimento, registrado após Jesus, que foi a casa do caminho. E Simão Pedro começa o trabalho com as suas dificuldades, porque nós não mudamos da noite para o dia, nós vamos caminhando, e ele também foi, ao ponto de um certo dia, Simão Pedro já tinha atendido várias pessoas, dezenas, feito curativo, dado banho, alimentação, engraçado e preocupado se tinha tomado a decisão correta, se o caminho era aquele mesmo, e foi trabalhando até que chegou o fim da tarde. Simão Pedro fecha a casa, encerra o expediente, quase que esgotado. Uma pessoa chega na porta e bate.
Simão Pedro lá de dentro grita: já encerramos o atendimento, não temos condições de atender mais ninguém. E quem estava batendo insiste: abre a porta e entra. Simão Pedro olha e não reconhece. Essa pessoa dá 3 passos e, com a luz que vinha de fora, ao iluminar, ele reconhece Jesus. E Jesus fala com ele: Simão Pedro, Simão, eu te pedi somente que apacentasse as minhas ovelhas. Ele então entra em prantos, põe a mão no rosto e chora. Quando ele levanta a cabeça, Jesus não estava mais lá. E dali para frente, Simão Pedro conduziu os apóstolos. E hoje, se estamos nessa casa de amor e de luz, estamos simplesmente tentando copiar os modelos, o modelo de Simão Pedro há 2000 anos atrás. Vencer a nós mesmos, que é a nossa grande tarefa, é muito difícil, é muito complicado. Porque quando a gente vê essa frase, né, reconciliar-se com adversários, a gente pensa sempre no externo. Quem que é meu adversário? No campo de trabalho é meu concorrente? No lar é minha esposa, meu irmão? Eu sempre crio um adversário do lado de fora. Eu jamais imagino um adversário interno. E esse adversário é o único que pode me beneficiar ou me prejudicar. Porque ele vem dentro das minhas escolhas. Ele vem através do meu livre-arbítrio. Esse é o maior adversário. São as minhas escolhas. Porque as minhas escolhas vão determinar o que eu vou ser, as dificuldades que eu vou ter, ou as bênçãos que vão chegar à minha porta. Se eu tiver um trabalho do bem, com o coração voltado para Jesus, eu posso esperar só coisas boas, não materialmente falando, espiritualmente falando. As dificuldades materiais, elas estão aí para que eu cresça, para que eu evolua. Nós estamos encarnados aqui hoje, em meio a essa efervescência todas que a gente está vivenciando, por um propósito muito simples, para que a gente possa evoluir dentro dos erros que a gente tem cometido. Por que ao selecionar esse estudo dessa noite, essa lição nos chamou muita atenção? Porque que uma coisa que ocorreu há 2023 anos atrás traz um impacto tão forte e tão atual? Porque nós estamos distanciando do que é divino, sem perceber. Nós nos achamos autossuficientes, nos sentimos igual Pedro na lição, que ele estava próximo a Jesus, ele pediu o tamanho dele, o tamanho de Jesus. Só que ele não tinha caminhado a mesma estrada ainda. Ele ainda tinha que plantar para colher. Todo espírito de luz, vamos dizer espírito de primeira ordem, né? Que é o ponto máximo que a gente busca na encarnação, passaram pelo mesmo caminho que nós passamos. Ninguém chega à condição de Cristo como Jesus chegou por privilégio. Só chega forjado na dor, na dificuldade, na luta, na experimentação, na coragem de vencer a si mesmo. Só se chega dessa forma. Nós não conseguimos evoluir se não conseguimos fazer uma autoanálise corajosa, sem medo, sem disfarces, sem procurar atenuar ou abreviar as
situações, mas sendo claros, analisando, como diz Santo Agostinho na pergunta 119 do Livro dos Espíritos, né, que ele dá uma resposta maravilhosa para que a gente possa fazer ao final do dia uma análise de tudo que nós fizemos, se fizemos todo o bem que podíamos, se erramos com também, mas desprovidos desses valores pequenos que nós temos, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Porque nos conhecermos é primordial para que a gente possa começar a operar mudanças. A gente, na nossa caminhada, no dia a dia, dentro dos nossos lares, nós somos, parece que preparados e moldados para ver as dificuldades alheias. Todo mundo no nosso lar tem defeito. O irmão é chato, o pai é intolerante. A gente consegue perceber o erro de todos que estão ali, mas jamais tem a coragem de virar o olhar para nós mesmos. E a espiritualidade nos ensina o seguinte: não preocupa com a dificuldade ali, não. Preocupa com as suas, porque as suas já é um trabalho muito grande para você realizar. Com isso, a espiritualidade nos está dizendo para que a gente seja humilde dentro do lar, ou seja, não seja participativo, não eduque, não é isso. Mas é que antes da gente buscar o defeito do próximo, a gente consiga olhar o nosso. Que a gente consiga buscar paz e ser instrumento da paz. Dizem que fizeram uma pergunta para Gandhi sobre qual era o caminho da paz. E olha que Gandhi viveu no meio, nós estamos no paraíso perante ao que ele vivenciou. E a resposta que ele deu foi o seguinte: não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. É o que Jesus trouxe para Simão Pedro. Não adianta você apontar o erro alheio, acolhe. O que dignifica um apóstolo de Jesus? É o exemplo, é a vivência do Evangelho. Não basta só falar do Evangelho, não basta só ler o Evangelho, nós temos que ser o Evangelho. Pedro, na hora que ele entendeu a lição e que ele abraçou a tarefa, e de maneiras que a gente nem imagina. Tem um relato que Pedro faz uma viagem e encontra com Paulo. E Paulo então questiona Simão Pedro. Diz que Emmanuel disse que era um momento muito preocupante, que poderia haver ali uma ruptura, ou a primeira ruptura. Uma parte das pessoas que estavam no templo ficaram com Paulo, uma pequena parte com uma outra parte com Pedro, Simão Pedro uma maior parte, Tiago menor estava, e a situação ficou complicada, porque Paulo trouxe um problema em meio à assembleia, com todo mundo reunido, e ficou uma situação muito delicada. Nesse momento, Simão Pedro se encheu de paz e via na frente dele uma cruz luminosa e entendeu que aquilo representava um equilíbrio. Ele, Paulo de um lado e Tiago menor de outro. E na hora que a coisa estava começando a ficar muito séria, Simão Pedro toma a palavra e diz que Paulo estava certo, dentro das colocações que Paulo tinha feito, e fez algumas colocações de tal forma
que quando ele terminou, ele falou com Paulo: faça a leitura da noite. Diz que Paulo tremia, porque ninguém esperava aquela reação que Pedro teve, por conhecê-lo. Pedro era um pescador intempestivo. Nós, em várias passagens de Pedro, a gente via que ele chegava à beira da violência, que era comum na época, até a violência física. E ali então, ele tem essa postura. Quando chega esse nível de entendimento, esse nível de autocontrole, que isso é importantíssimo para a gente, no nosso processo evolutivo. Confrontar o adversário é a coisa mais fácil do mundo. Confrontar é fácil. Uma pessoa me ofende, eu devolvo a ofensa, e nós vamos falando mais alto, mais alto, mais alto, uma hora para, sabe, os dois sem razão. Absorver, entender e usar aquilo como uma escada para subir um pouquinho moralmente, como o Evangelho nos ensina, é que é complicado. E aí eu trago Jesus de novo para o estudo. Imaginem vocês um ser que vem com essa missão. Há uns relatos espíritas que ele demorou 2000 anos preparando para encarnar, para ter condições de encarnar entre a gente por amor, para dar o exemplo, para vivenciar. Faz esse movimento, trabalha junto conosco, dá um exemplo, é traído por Judas, porque tinha que acontecer, porque Judas ali também se sentiu traído. Ele esperava um Salvador, como todos esperavam. Ele esperava que alguém ia chegar e resolver os problemas que era para a sociedade resolver, através da espada e da guerra. E Jesus vem e apresenta a lei de amor. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu, ele imaginava que ia ter uma revolução, que ia ser tomado o governo pela força e que tudo estava resolvido. E nós já aprendemos que pela força se resolve rápido às vezes, mas por pouco tempo. Toda mudança que é feita pelo amor, ela é mais demorada, porém ela é eterna, ela é mais duradoura. Se você quer trabalhar a paz no seu lar, se você for para a violência, você pode dominar por pouco tempo, mas daí a pouco o caos se estabelece de novo. Mas se você levar a lei de amor, todo mundo cresce e a paz permanece, vira patrimônio. Jesus, dentro dessa relação, quando ele apresenta ao mundo e vivencia, foi para a cruz, condenado por crimes que ele não cometeu. Mas ele deu o seu recado maior. Ele fez aquilo que lhe cabia, dentro de uma programação divina. Nós já estudamos aqui que todos os momentos, movimentos, todas as palavras, todos os gestos e atos de Jesus era pensado. E todos pensavam dentro do amor. Então, o que a gente percebe nessa linha de raciocínio? Eu tenho que me preparar para a vida. Não é fato? Jesus nos deu um exemplo vivo e nos deixou o Evangelho para que a gente estudasse. Depois de Jesus, quantos missionários de luz passaram nos dando os exemplos que nós conhecemos? Alguns até contemporâneos nossos, que estão aí exemplificando. E agora é chegado o momento da gente fazer como Simão Pedro fez. Passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa arrogância e abrir as portas para Jesus. O que é abrir as portas para Jesus? É ficar contemplando Jesus? Não. É pegar seus ensinamentos e aquilo que a gente tiver consciência, a gente já colocar em prática. A gente colocar no nosso dia a dia.
Quando Simão Pedro abriu, gente, imagina uma casa como a casa do caminho. Hoje nós temos aqui, só para comparação, para a gente ver a distância e a grandiosidade do trabalho daquela época. Hoje nós temos essa casa de apoio de luz aqui, que é a casa do irmão Miramês, com seus benfeitores, equipes de socorristas, o plano físico trabalhando, podemos entrar e sair sem problema nenhum. Naquela época, cristão era perseguido. O trabalho era muito mais árduo, era muito mais difícil. Naquela época, eles tiveram que aprender com os exemplos de Jesus. Gente, imagina o peso moral, a distância moral que existia. E Jesus se fazer o servo de todos. Trazer uma maneira de ensinar em que todos pudessem perceber através das palavras. Imagina o que é isso. Quem é professor aqui, quem que era de ensino, que trabalha com crianças pequenas, pode imaginar. Você conseguir trazer uma lição para aquela criança absorver algo. E no meio extremamente violento. Dentro dessa ótica, nós estamos vivendo hoje um paraíso, espiritualmente falando. Uma pessoa muito querida essa semana me trouxe uma informação muito interessante durante o sono físico, que foi um desdobramento que ela teve. Muito interessante. Foi um caso simples, mas de um impacto muito grande. Que ela, ao dormir, dentro do sonho, e ela percebendo aquilo, ela foi chegando e uma pessoa falou: está vendo aquele campo vibracional? E ela via uma movimentação de energia maravilhosa. Ali é vazio. Falaram com ela. E logo depois, ela se vê caindo, e nós já sabemos como que é esse processo. Quando a gente... Quem já sonhou que está caindo? Você termina de cair. Você sabe por que você não termina? Porque seu espírito chega no corpo. É a sensação que o espírito tem quando ele está retornando. Ele chega no corpo, para. Por isso que a gente sonha que você está caindo e nunca acaba de cair. Você acorda naquele sufoco, tá, né? É igual a gente que tem muito dentro lá de lá, de vez em quando a gente vem correndo e a gente passa do corpo. Mas, quando ela me trouxe essa informação, e dentro dessa proposta de estudo, porque a gente vai se fechando de tal forma, materialmente falando, que a gente perde esse contato com a divindade. Por que Simão Pedro conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, ele e os outros apóstolos? Porque eles não desconectaram de Jesus. E nós, nesses 2023 anos, que nós temos feito é desconectar. Nós fazemos prece, de manhã fazemos, mas o que é que nós pedimos? Como que nós nos preparamos? De que forma que eu me preparo para vir para essa casa de luz e de amor? Qual que é o meu preparo mental para me conectar com a seara do Cristo? Nós sabemos que a energia está aí, para pulsar. A sintonia quem tem que fazer sou eu. Jesus nos prometeu e nunca nos desamparou. Aquele que busca o bem vai receber o bem. Isso é lei, não é promessa divina. Nós temos uma capacidade imensa se olharmos para o campo divino, se olharmos para a nossa conexão com o divino. E quem que é o divino? Quem que é o Jesus hoje para mim? É meu anjo de guarda, é minha esposa, é meu filho, é aquele que eu acho que é meu adversário, aquela pessoa que me incomoda, mas que me faz vibrar, me faz crescer. É aquela crise que bate a minha porta, que me faz movimentar valores que estavam esquecidos. Olha
além de flagelo que tem no Evangelho, por que existem os flagelos? Para acelerar a movimentação que é precisa de um plano para outro e para nos despertar. Toda vez que há um flagelo muito grande, você vê a sociedade sensibilizada. Vamos pegar na época do tsunami. Hoje nós estamos vivendo, tivemos agora a Covid, né, que é impressionante. Eu estava vendo um estudo, uma pessoa fazendo um debate, e isso me impressionou. No mundo morre por ano de tuberculose, por falta de tratamento, 1.100.000 pessoas. Isso é números, é estatística. A gente não vê falar disso, vê? Mas a Covid foi uma pressão em cima muito grande, e tem até hoje. Sabe por que a gente sofre muito? Eu estou pegando isso como exemplo, não como crítica. Porque nós desconectamos de Jesus. Nós acreditamos mais numa reportagem que nos coloca no medo do que na realidade. Eu recebi, eu faço um comentário aqui, não é política, gente, não é para esse lado, é só para a gente raciocinar. Tem um médico chamado Roberto Zeballos, que desde o início da pandemia, é da área dele, ele trabalha diretamente nesse ramo. Ele fez uma pergunta, ele falou: gente, onde que está a dengue? Onde que está a tuberculose, o infarto, que matava tantos por ano e hoje não mata mais ninguém? O que ele estava tentando despertar para a gente? A dificuldade vem, mas nós não estamos desamparados. Quem tiver que desencarnar, vai desencarnar. Quem tiver que continuar a caminhada, vai continuar. Nós precisamos aprender a viver um dia a cada dia, e dentro desse dia, poder melhorar. Você quer ver como que nós somos os nossos adversários mais perigosos? Se eu deixo a minha mente ser levada para a depressão, eu crio uma dificuldade para mim, tamanha. E olha que depressão, gente, é uma coisa muito séria. Tem muita gente que tem um momento de menos felicidade, um mal-estar, uma angústia, e já se acha deprimido. Não, deprimido é uma situação mais profunda e muito séria. Quando eu entro nesse campo, e aí é uma escolha minha entrar ou não, porque dentro da doutrina a gente tem algumas frases que são impactantes, e no mundo também a gente vê, né? Quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Quem auxilia no problema do outro não tem tempo para deixar o seu problema tomar conta de você. Os evangélicos têm até uma frase muito bacana nesse sentido, né? Não fala para Deus o tamanho do seu problema. Fala do seu problema, o tamanho do seu Deus. E qual que é o tamanho do seu Deus? É a sua fé, o seu autoconhecimento. Você sabia que a coisa chegou, que a dificuldade chegou, e que você pode caminhar, e que você pode preparar melhor para o dia a dia, buscando e fazendo escolhas melhores. Quando eu falei que hoje a gente vivencia um paraíso, vamos pensar aqui o seguinte: eu vou pegar, eu vou pedir licença à mesa para trazer esse assunto, mas para o esclarecimento. A casa vai ter agora, nos próximos meses, é maio, né, que é o curso mediúnico? Março, o curso mediúnico. Então já está sendo anunciado na casa há vários dias. Uma oportunidade tremenda. Na época de Simão Pedro não tinha curso. O curso foi uma vivência com Jesus e depois eles tiveram que dar conta. Nós aqui hoje não. Nós temos um amparo de Jesus, dessa casa de amor e de luz, da turma encarnada que está preparando o curso, e eu preciso fazer uma inscrição. Qual que é o primeiro ato que eu devo fazer para essa inscrição? Pegar o papel e preencher? Não. Primeiro, rogar a Jesus o amparo para essa tarefa que a gente quer.
abraçar. Segundo, convidar aqueles amigos espirituais que nos amam, que nos afiançaram na nossa encarnação, para que participem e nos fortaleçam dentro do processo. E o terceiro, tão importante quanto os outros, ter a disponibilidade de pegar o Pentateuco, que a doutrina espírita, ela é embasada no Pentateuco, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Membros, Gênesis e Obras Póstumas. Mas pegar, já que o tempo está curto, é 2 meses.